ficar solteiro ou solteira numa vida sem propósito é algo muito perigoso. E eu vou te explicar por quê. Quando a gente tá desejando ter um relacionamento, né, aquela parceria, aquela pessoa que vai, não sei, cozinhar com a gente, comer com a gente, ficar abraçadinho, assistir filme, que a gente pode amar e ser amada, algo que acho que todo ser humano busca no fundo, né? Só que a gente tá numa vida sim, a gente trabalha, a gente tem nossa rotina e tal, mas não tem nada que serve como um propósito pra gente, que a gente tem aquela obsessão, a gente tem aquela paixão, a gente quer dedicar toda aquela energia para aquele projeto pessoal. Se a gente não tem isso, às vezes essa ideia de ter alguém começa a virar o propósito de vida, e isso é muito perigoso. A gente não pode colocar a expectativa da nossa felicidade, de um futuro incrível, em outra pessoa, porque a gente não pode colocar em nada que seja externo. Se a gente faz isso, a gente está terceirizando a nossa felicidade. E é muita responsabilidade para a pessoa que vier para a sua vida, entende? Às vezes a gente está solteira, está num lugar, aí alguém troca um olhar com a gente, né? Tipo, aí vem aquela faísquinha. Quando a pessoa faz um movimento pequenininho que seja, que mostra interesse, toda aquela nossa ilusão de ter alguém, aquela nossa vontade, aquele nosso desejo ardente de ter alguém, já acha um caminhozinho, uma frestinha, uma portinha pra já e vai com tudo. Então, às vezes a pessoa dá aquele olhar pra você, rola aquela faíscazinha e já vira um incêndio dentro de você, tipo, nossa, talvez esse seja o homem da minha vida, talvez seja meu príncipe encantado, ou seja a mulher da minha vida, a pessoa com quem eu vou ter filhos, e a pessoa só te olhou. Então, a nossa carência, ela vai criando uma pressão interna, uma energia muito grande dentro da gente, desse desejo, dessa vontade de ter alguém. E quando a gente vê uma certa oportunidadezinha aparecendo para ter isso, a gente já coloca toda a expectativa ali. E aquilo vira uma ilusão, porque a gente nem conhece a pessoa, a gente não sabe quem ela é, não sabe como que é a personalidade dela, não sabe o que ela faz da vida, se ela é uma boa pessoa, se tem um bom coração, se seria um bom parceiro, se seria uma pessoa que a gente quer ter uma família. É como se essa carência, essa energia, essa vontade de ser amada e de ter um parceiro é tão grande, faz uma pressão tão grande dentro da gente que a gente está buscando qualquer oportunidade para canalizar isso, para isso sair de mim, para eu poder usar todo esse amor que eu tenho, né? Eu quero tanto amar alguém, eu quero tanto cuidar de alguém, dar carinho, viajar, fazer coisas, que essa energia é muito forte. E a gente, principalmente as mulheres, tem que ficar muito atenta a isso. Porque quando a gente entra nessa ilusão, é como se qualquer homem pudesse ser esse alvo, né? Esse potencial parceiro de vida. E a gente, às vezes, não dá nem tempo de conseguir analisar quem é essa pessoa, entender quem é essa pessoa. Será que essa pessoa é compatível comigo? Nem sei. Mas, às vezes, só de ser um homem bonito, atraente, bem-sucedido, a gente já projeta tudo nessa pessoa. E nisso a gente acaba caindo, às vezes, em relações abusivas, tóxicas, onde a pessoa te trata como lixo. A gente não consegue nem ver esses pequenos abusos que ocorrem no dia a dia, porque essa vontade de ter alguém, de ter um relacionamento é tão grande que, nossa, eu relevo. Se a pessoa me tratou mal, ele tá cansado hoje. Aí no outro dia faz tal coisa, é só um mau dia, ou sei lá, deve ter acontecido alguma coisa. E a gente não consegue nem enxergar, porque essa ilusão, ela coloca um véu, né? A ilusão é um véu que a gente coloca na situação de vida e a gente não consegue enxergar a realidade, a gente não consegue enxergar a verdade, o que tá ali. A gente não toma o tempo de conhecer a pessoa, que leva muito tempo, né? As pessoas têm várias camadas, as pessoas têm várias máscaras sociais que elas usam, que às vezes nem elas sabem. E só depois de muito tempo, depois de situações desafiadoras, que a gente pode começar a entender quem a pessoa é de verdade. Mas nisso já é tarde demais. Nisso a gente já projetou tudo que a gente quer ter num parceiro, a ideia de ter alguém, de encontrar alguém, meu Deus, graças a Deus, essa pessoa é perfeita pra mim. É muito perigoso isso, muito perigoso. O que a gente precisa fazer, na verdade, é ter uma obsessão com um projeto pessoal. Pode ser o seu trabalho, pode ser cuidar de pessoas, da sua família, de ter amizades boas, pode ser cuidar de você mesma. Isso pode ser um ótimo projeto pessoal, tipo, nossa, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou comer bem, eu vou meditar, eu vou ter hábitos saudáveis pra mim, eu vou tomar banho gelado todos os dias, eu vou, sabe, coisas, se torne a sua própria obsessão, se torne o seu próprio propósito, se você ainda não tem um. Aprender uma nova habilidade, fazer algo que você sempre quis, viajar, enfim, o que seja.
Quando a gente começa a canalizar essa energia de carência que a gente tem de encontrar alguém, de encontrar a pessoa, o parceiro de vida, só que a gente direciona para nossa própria vida, para nós mesmas, a gente está se iluminando cada vez mais e se colocando num lugar que vai ser muito mais fácil encontrar alguém à altura, alguém naquela frequência. E aí você não vai estar com aquela ilusão, com aquela vontade de louca de já, nossa, a pessoa te olhou, essa é a pessoa da minha vida, meu Deus, encontrei, vou ter filhos com ele. Sabe, a gente quando tá solteira, né, não sei os homens, mas as mulheres, quando a gente tá solteira e quer ter uma família, a gente começa a projetar tudo em qualquer homem que mostra interesse, que a gente tem alguma certa atração. Só que é uma pessoa que potencialmente pode ser um parceiro de vida. Você vai passar muitos anos com essa pessoa. Então, por que a pressa, né? De já fazer tudo agora, de já jogar todas as expectativas nessa pessoa, coitada, né? Que vai sofrer essa pressão toda. Vamos com calma com essas pessoas se relacionar. E você ter um propósito de vida seu é algo que vai te trazer uma satisfação tão grande, que é algo muito maior, é algo muito mais elevado para sua alma fazer isso antes de encontrar essa pessoa. Porque se essa pessoa vira o seu propósito de vida, é como eu falei, é uma expectativa que você coloca na pessoa, é muita pressão, você coloca toda a responsabilidade de felicidade nessa pessoa, não vai dar certo. Não vai. Você tem que ser responsável pela sua própria vida, pelo seu próprio bem-estar, pela sua própria felicidade. Só você. Se outra pessoa chega na sua vida, maravilhoso, é um bônus. Uau, eu posso compartilhar essa felicidade que eu já estou sentindo. Eu posso compartilhar esse bem-estar. A gente vai adicionar um na vida do outro, que a vida já tá boa. Imagina, duas pessoas que já são completas, que vão se conhecer e começar a se relacionar. Isso é um relacionamento saudável, porque você não precisa de nada da pessoa, a pessoa não precisa de nada de você, então tudo é um bônus, tudo é um complemento, é tudo tipo, nossa, minha vida vai melhorar ainda mais, e não a minha vida só vai ser boa se eu conhecer essa pessoa. Entende a diferença? A gente tem todo o controle do mundo para fazer o que a gente precisa na nossa vida para ficar bem. Eu não sei qual que é a sua situação de vida, mas você pode escolher o trabalho que você quiser, né? Às vezes tem menos opções, mas tem opções. Você pode escolher as pessoas com as quais você anda, você pode escolher o que você come todos os dias. Tipo, a escravidão não existe mais. Eu sei que existem situações de vida muito difíceis, mas que ainda assim oferecem opções diferentes. Então, a gente tem que sair desse lugar de vítima, de tipo, ai, a minha vida é assim, nossa, eu conheci alguém e vai curar todos os meus problemas, sabe? Tipo, aí eu posso dar todos os meus problemas para essa pessoa que ela vai se encarregar para mim. Não, e existe uma evolução de alma, uma evolução espiritual da gente lidar com os nossos próprios problemas. Você precisa de tudo isso que você está vivendo agora para evoluir, para crescer como alma. Isso antes de conhecer essa pessoa. Então, a gente tem que substituir essa carência, né? Completar essa carência com amor próprio. Olha só que coisa linda. Então, em vez de estar carente e qualquer homem que te olha, você já, ai meu Deus, sabe, vamos casar, vamos ter filho. Não, tipo, vai pra academia, vai fazer aula de dança, vai sair com as amigas, vai se orgulhar de você mesma pelo que você faz todos os dias. Faça escolhas que são saudáveis para você, emocionalmente, fisicamente, de todos os tipos, para tua alma, tudo. E nisso você vai cobrindo essa carência com amor próprio, com respeito próprio. E você entra num lugar de que eu já tô muito bem agora. Então, se eu conhecer alguém, essa pessoa tem que ser muito legal para mim, muito boa para mim. Porque se ela não for uma grande coisa, eu não vou aceitar. Eu não vou mais aceitar abuso, eu vou colocar meus limites. Tem que ser alguém que vale muito mais a pena eu abrir um horário na minha agenda para sair com a pessoa, porque se ela não for tão legal assim, eu prefiro eu fazer as minhas coisas, trabalhar no meu próprio propósito, que sou eu mesma, entende? O seu tempo é muito valioso. A gente não sabe até quando você vai estar aqui. Então usa o seu tempo com o que pode te trazer mais amor, mais paz, mais felicidade, mais bem-estar, mais sensações boas, de altas frequências. E isso você é totalmente responsável. Não espere que alguém vá trazer isso pra você. Se trouxer, ótimo, mas e se a pessoa for embora? E se terminar? Aí você entra em depressão, você não quer mais viver. É muito arriscado, muito arriscado. Então, se você estiver solteira, sem propósito de vida, se transforme no seu próprio propósito.
Senão vai ser muito arriscado. E você vai acabar caindo em relação abusiva, você vai aceitar qualquer porcaria aí, porque a gente sabe que tem muitos homens que só querem uma mulher pra cuidar deles quando eles envelhecerem, né? Só querem ter alguém pra ter relação. Só querem ter alguém pra mostrar pros amigos. A gente sabe disso. Pros homens também, eu dou a mesma mensagem pra vocês. Então vamos se tornar nossa própria obsessão, nosso próprio propósito, curar essa carência primeiro, né? Cuidar do nosso jardim, das flores, que as borboletas vêm. E sem esperar que a borboleta venha para criar o jardim. Essa é a mensagem de hoje. Um beijo. Até o próximo vídeo.